vou falar pra vocês, se tem um canal que eu curto aqui no YouTube, se chama JJ. Meu irmão, esse cara faz vídeos reflexivos muito interessantes, muitas vezes com um teor de sarcasmo, de piada. E, cara, ele é muito bom nisso. Fora que os textos e os roteiros são muito bons. E hoje eu trouxe pra vocês o Shed mais patético da história. Isso mesmo, nós vamos falar de Shed. Sabe o que é Shed? Shed é o cara com cara quadrada, trincada, aquela coisa assim, máscula, né? Vamos ver o que ele tem pra falar do vídeo do Shed mais patético da história. Vamos ver. Muito bom. É foguetão do El, é foguetão do Cat. Não é novidade pra ninguém que a internet vem criando personagens excêntricos já fazem décadas. Armamento israelense, para de bombar na... Tá moleque é muito bom, mano. Como deixa o... Vem aqui, filho. Vai, fica aí. Hoje, eu, a menina, lavei a minha jardineira jeans nova. Esse que eu como é comer capim. Esse vai ser comer cachorro. Cachorro é fome. Cara, antes dele inserir o texto e o roteiro dele sobre pessoas ridículas na internet, né, mano? Eu sempre ouvi a frase de pessoas que dizem que existem duas formas de você chamar a atenção dos outros. A número 1 é sendo muito bonito, muito atraente e muito fora da curva. Isso aí chama muito a atenção mesmo, é verdade. Mas o outro lado da moeda também chama muita atenção. O ridículo, o espantoso, o assustador também agride a pessoa visualmente ao ponto de chamar a extrema atenção. Antigamente, as pessoas tatuadas chamavam muita atenção. Você tinha poucas pessoas tatuadas na sociedade, aquelas pessoas que se sobressaíam um pouquinho em tatuagens já chamavam muita atenção. Eu, por exemplo, eu participei dessa época, mas eu não era tão tatuado nessa época. Eu fui me tatuando ao longo dos anos, né? Eu me tatuo desde os 18, eu tenho 38. As minhas tatuagens, pô, elas vêm desde os 18, são 20 anos fazendo tatuagens. Eu fui fazendo aos poucos, óbvio que eu também não sou rico, né? Tatuagem é caro, mas vamos seguir com o assunto aqui. Só uma aspas, um parênteses que eu queria abrir. Porém, existe uma nova bolha que surgiu faz pouco tempo que faz isso melhor do que qualquer outra. A bolha do Lux Maxing. Lux Maxing. Acho que o Lux Maxing é essa coisa do maxilar, né? Aquela coisa do quadradão, entendeu? Pelo que eu tô vendo. É isso mesmo. O Michael Kister. A premissa do Lux Maxing é basicamente upar a sua aparência ao máximo. Em geral... faz sentido, né? Lux Maxing. Total sentido. A própria expressão foda-se. É uma coisa boa, pois influencia os jovens a cuidarem mais da sua alimentação, não consumir álcool, não fumar, cuidar da pele e fazer mais exercícios. O real problema começa quando a busca pela aparência perfeita começa a se tornar uma obsessão. Esse filme fala muito sobre isso, tá? Beleza Americana, se não me engano, é o nome do filme com o Christian Bale, né? Que apareceu ali do cara botando uma máscara. Esse filme fala sobre um cara que ele é um psicopata, mas além disso, ele é muito metódico com questões de aparência, estilo de vida, aquilo que consome, quantidade de exercícios que faz, sobre o próprio corpo, como se veste, sucesso na carreira. Então ele é muito metódico com essas áreas. É um filme muito bom, inclusive. Fica aqui a dica para você assistir se você nunca viu. Should be on your computer for hours researching, creating yourself a regimen. How can I ascend? What can I do? Not worried about what kind of side effects could I get from this? What could go wrong? How about what could go right? O personagem de hoje se auto-intitulou de Androgenic. E segundo seu TikTok, ele está na primeira colocação de Sheds no mundo. Ele vai te ajudar a ter um glow up. E vendo o seu antes e depois, você percebe que ele realmente teve uma baita de uma evolução. Tirando a parte de que ele se encheu de bomba, né? Today we're going to be addressing one of the biggest carps when it comes to steroids. And man, this carp really is ridiculous. Steroids make you infertile. Which is of course that being natural is bad.
And if you want to live an optimal life, you have to go the unnatural route. Porém, apesar de ter tido um glow-up, ele não recebeu o reconhecimento que achou que receberia, visto que a maioria dos seus seguidores perceberam que o cara tem o ego muito frágil e usam isso para atingi-lo. E meus amigos, isso funciona. You're ugly! What the hell? You're ugly! You're fucking low key, Becky. Look at your fucking mid face. You look fucking ugly as fuck. You look fucking absolutely disgusting. I'm serious. Se tu for nos comentários, vai ver que a maioria deles são de pessoas que tiraram prints em momentos oportunos, onde ele está em um mau ângulo, ou até mesmo fotos editadas para meio que debochar dele, e eles postam lá, né? Ó o Shed ranqueado número 1 do mundo aí. You wearing lipstick? Nothing. That's just my lips. E o que acontece é que essas críticas na internet viraram uma insegurança na vida real. E como ele faz live na vida real, vocês já devem saber o resultado, né? Nossa. You know what? You are the biggest egg. Well, I got a lot of women that are a lot more attractive than you tonight. That is odd. I feel awful that you're that hateful and It's not a... you hate yourself deep down. Cara, olha só, existem dois lados da moeda que são coisas muito ruins sobre esse vídeo. Número um cara, realmente um cara que age 200% pela estética é uma pessoa que realmente é muito frágil, é muito insegura, né? Eu tinha um amigo que dizia sempre que todo excesso esconde uma falta. E o excesso essa obsessão pela imagem ser maravilhosa, pela imagem ser extremamente estética, bonita para os outros, realmente é algo que meio que coloca um holofote em cima de uma fragilidade que a pessoa tenta não demonstrar, né? A parte ruim, pelo outro lado também, é que as pessoas se sentem não no dever, mas se sentem à vontade para criticar a pessoa que está levando um estilo de vida que ela acha que é correto. É muito... Pô, você vê nessa cena aqui, cara, a pessoa parou o cara no meio da rua para falar para ele que ele é um mico. E, assim, chega a ser ridículo, né? Eu não sei quais são as atitudes do cara, eu não assisto as lives dele, de repente ele é meio machista, meio, sabe, falastrão, mas às vezes é só um personagem pra chamar a atenção. Às vezes o cara nem é assim, mas, cara, é problemático também a sociedade hoje porque as pessoas se sentem no direito de entrarem na sua vida e dizerem aquilo que bem entendem sobre você. Acham que você é uma pessoa assim e vão lá e falam na sua cara, sem o menor pudor. E especialmente... Pessoalmente, ainda é pior, porque por trás da internet, por trás de avatares que não existem, nicks de pessoas que não existem, CPFs que não sabemos quem são, você ainda releva, porque a pessoa tá lá escondida no quarto dela e fala assim, pô, vou lá criticar o cara. Porque é engraçado pra mim, vou lá criticar o cara. Agora, na rua, tipo, encontrando você na rua, pô, é complicado. You need a high dose of LSD. I know I mug you, it's fine, but... Por um lado, ele erra em se rebaixar e devolver o insulto na mesma moeda, que só prova que a crítica o afetou. Por outro lado, ele também não tá fazendo nada de errado, cara, ele só quer evoluir. E eu não sei se lá na gringa é comum isso, cara, mas tem pessoa que chega do nada pra criticar a aparência do cara, e isso pra mim é algo bizarro, cara. Como que as pessoas têm coragem? Hey, I just have to say, you're really pretty. You ugly! Who the fuck was talking to you? Who the fuck was talking to you? You're one of the ugliest fucking women I've ever seen in my entire fucking life. No restante do clipe, ele literalmente entra em um conflito com o outro cara, né? Não é nada demais, só uns puxãozinhos pra lá e pra cá. Só que eu não vou mostrar aqui porque meu canal já tá pendurado. Eita. Enfim, essa live dá muita... Tamo junto, JJ, tamo junto. 2 canais pendurados aí que eu tenho também. Tô na disciplina. 3 meses aí, ó. Não grita. confusão, porque a galera chega criticando ele do nada. E o cara fica vermelho de tão bravo. E no final quase sai na mão com esse outro maluco aqui, ó. Understand that what you're doing right now is you're pulling up with real G's? O que você não entende é que você está mexendo com real gangsters. Os caras, meu irmão, os caras literalmente saíram de Se Beber Não Case. Caralho, nada a ver.
but I can promise you now. Wait. Look at me. Wait, no, don't do that. Eu acho que parte disso é porque ele é um cara que chama muita atenção, tanto negativa quanto positiva. Então ele consegue pegar um númerozinho de uma menina ali vez ou outra, mas ao mesmo tempo é muita gente xingando o cara. Yeah, you should put deodorant as well. You kind of smell a tiny bit. Bro, it's too much test, brother. But wait, you don't have to be. Are you trying to be disrespectful about it? Em um certo momento, em meio à multidão, ele é chamado das palavras mágicas. Ugly. Ele não viu quem foi, então ele vai lá e pergunta aos outros quem que o chamou de feio, só pra poder ir lá e cobrar. Don't say I'm ugly. Bro, the projections are unreal. Cara, então, ele tem o ego tão ferido, o ego é tão gigantesco que a palavra feio pra ele soa muito negativa. Gente, tem que entender que você vai ser feio pra alguém sempre. Sempre, sempre. Não adianta. Cara, não existe ninguém que é 100% bonito para todo mundo o tempo todo. Não existe. Essa pessoa é irreal. É claro que existem padrões de beleza, definições que a gente vê que são mais atrativos, que em sua maioria vão, né, chamar a atenção positivamente, mas 100%, então assim, crítica, você vai receber o tempo todo, especialmente um cara que, como é que eu posso dizer, é muito aliado desse tipo de conteúdo. Ele quer ser extremamente bonito, né? É muito apegado a esse tipo de conteúdo. E o fato dele ser tão apegado já demonstra a fragilidade que ele tem. E por isso que as pessoas cagam na cabeça dele. Ou se sentem no direito, apesar de não achar certo. Green dress set up. Oh, I'm sorry, but you're not attractive. Chega ao ponto que a menina ali que ele achou vira de costas e ele começa a contar pros outros que ela chamou ele de feio. Daí junta uma galera em volta da mina ali pra defender ela e é bem vergonhoso, cara. É tipo um Homelander de baixo orçamento. Hey, listen, you know what's funny? This whore here called me ugly. Wait, show your face on stream. No, you don't say that. Play stupid games, win stupid prizes. Show your. Cara, é um insulto que não deveria ofender tanto. A tanto. todas as críticas que visualmente o afetaram, o nosso herói entrou em seu arco de vilão. E para atingir a perfeita aparência, ele prefere recorrer a alguns métodos mais agressivos, como cirurgias. A primeira foi uma no nariz, e também para contribuir para o seu arco de vilão, ele também raspou o cabelo. Porém, o que era para ser um comeback está se tornando uma espécie de pesadelo, pois seus seguidores continuam zoando o cara. E não sei se isso é culpa dos esteroides, mas ele parece ter envelhecido uns 5 anos em poucos meses. É culpa dos esteroides. Claro, pode ser por conta do cabelo, que agora ele raspou, o qual ele também fez um transplante. Pelo visto ele tava ficando calvo devido aos side effects das bombas. Total. E também porque ele está em fase de bulking, ou seja, é natural ficar mais inchadinho ali. Com total, perda de cabelo, aqui ó. Eu que já tomei esteroides também, e atualmente não estou fazendo, mas vou voltar a fazer uso, né? Porque eu tomo para reposição hormonal, né? Mas não adianta, irmão. É espinha e cabelo, se você der muita sorte, não vai te afetar. Mas tem que dar muita sorte. E esteroide é isso, irmão. Vai ter colateral. Não tem jeito. Ninguém foge de algum colateral. Tem gente que, obviamente, tem menos colaterais. Mas vai ter, não tem jeito. Tudo isso acontecendo, muitas pessoas acabaram esquecendo que ele é um clip farmer. Isso significa que ele fará coisas absurdas em live somente para viralizar. Por conta disso, muitas pessoas estavam falando que ele é somente um personagem e que toda essa coisa do seu ego faz parte de sua estratégia para ganhar dinheiro. Literally never getting any respect from women. Every girl I ever liked showed no respect to me, liked other men. That is pretty brutal for a man's subconscious to experience, right? That really shapes you negatively. De certo modo, isso pode ser verdade, porém, em alguns momentos dá pra ver que o cara tá visivelmente abalado porque certas pessoas realmente são rudes com ele. O pior é que é um problema quando você tenta se provar incessantemente pros outros. Mas se ele for apenas mais um clip farmer que faz tudo isso por visualização e dinheiro, creio que eu caí no seu rage bait. Enfim, cara, o que você acha disso? Comenta aqui embaixo que foi o JJ, se foda, falou. Cara, JJ, eu vou falar pra você. Vídeo muito bom,
como sempre, e sempre fica aquela reflexão, vale tudo para chamar atenção, vale tudo pela estética, vale tudo para você conseguir um bocado de atenção na internet? Até que ponto isso é importante? A gente aqui, claro, tá o tempo todo tentando chamar a atenção de vocês. Eu, no meu caso, gerando entretenimento, tentando gerar um pouco de informação, de troca de ideia. Esperando que você que tá aí do outro lado curta o que eu tô falando, que goste da minha pessoa. A gente sempre busca por atenção, porque é isso que paga as nossas contas. Mas até que ponto você é capaz de romper a linha da dignidade, romper a linha da vergonha para poder chamar a atenção de determinado público? Você acha isso bom? Você acha que não vai ter colaterais? Você acha que isso não vai ser nocivo em algum momento? É importante ressaltar, cara, que até criadores de conteúdo que fazem conteúdo para criança, a gente que viveu uma era de criadores que faziam coisas ridículas de conteúdo para criança, eles romperam uma linha de dignidade em troca de dinheiro e de chamar a atenção de um determinado público. E hoje, muitos deles estão extremamente milionários, mas valeu a pena ter sua imagem manchada? Você acha que vale a pena? São as linhas que cada um traça da sua própria vida, entendeu, mano? Muita gente não quer ser milionária e não quer chegar a esse ponto de vergonha alheia para poder ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu espero que, no caso dele, seja só um personagem mesmo, justamente para farmar a sua grana ali e, de repente, garantir uma aposentadoria um pouquinho melhor, né? Me diz aí tua opinião, quero saber também. Tamo junto, a gente se vê no próximo. Tchau.